Meus queridos, o tema de hoje é Ele não está aqui. Essa foi a palavra dos anjos para aquelas mulheres. Em Lucas capítulo 24, no versículos 6 e 7, você vai ler sobre esse momento. Logo na madrugada do domingo, as mulheres, e o texto fala o nome delas, as mulheres foram ao túmulo com o objetivo de talvez preparar o corpo de Jesus, né? Porque já estaria no terceiro dia e tem os ungüentos, os bálsamos, aquilo tudo de preparação. O texto fala assim: eram essas mulheres Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Então essas mulheres têm uma experiência com Deus. E aí elas vão falar sobre isso para os apóstolos. Muito interessante porque o texto fala que os apóstolos não creram no depoimento das mulheres. Olha o que o texto diz. Tais palavras das mulheres pareciam como um delírio. Muito interessante eles interpretando a palavra daquelas mulheres como se fosse um delírio. Jesus já tinha falado que ele iria morrer e ressuscitar. O texto fala, aqui no versículo 6, não está aqui, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Olha que interessante. Olha a dona Margarida aí, o Francisco Bueno. Gente, Jesus na Galileia falou para os seus discípulos que ele morreria. Olha o que o texto fala. Jesus os preveniu dizendo: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Essa foi uma palavra clara. Parece que os apóstolos não entendiam nada do que Jesus falava. A expectativa de implantação do reino era tão grande que eles não entenderam quando Jesus falou que ele morreria, seria crucificado e ressuscitaria ao terceiro dia. Não entenderam. E quando as mulheres vêm relatando que Jesus tinha morrido, mas agora tinha ressuscitado, o texto fala que eles viram isso como um delírio. Pedro, porém, olha aí, para tirar a prova, levantando-se, correu até o sepulcro, e baixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia reconhecido, do que havia acontecido. Não é interessante? Outro texto vai dizer que ele correu na frente de João. João chega primeiro, para na porta, Pedro entra, olha para aqueles lençóis, diz o texto desse jeito: olhou Pedro para os lençóis e creu. Por que que Pedro creu? Pedro creu porque aqueles lençóis estavam como se fosse um casulo, como se fosse uma garrafa sem o conteúdo dentro. Jesus evaporou de dentro daqueles panos preparados para a sua morte. Muito interessante. Só pelo fato de ver aqueles tecidos, Pedro creu. Então, a fé na ressurreição, é óbvio que ela é um elemento de fé, porque nós não temos uma prova da ressurreição. Não tinha lá uma câmera ligada e a ressurreição acontecendo. Não tinha isso. É uma história, é um relato. Então nós temos que olhar para o relato da ressurreição como os juristas fazem, reconstituindo os fatos e demonstrando as evidências. Olha aí o Lauro, olha aí a Sônia, o Menes, né? Deus abençoe vocês, queridos. Então veja, os fatos da ressurreição de Cristo são reconstituídos, assim como se reconstitui uma cena de um crime, uma cena de uma determinada situação, através das evidências. São evidências que são trazidas para que se analise. E eu quero citar aqui um autor. Esse autor, ele é muito conhecido, ele é vivo, ele se chama Josh McDowell.
Josh McDowell escreveu um livro 20 anos atrás, depois ele escreveu um segundo livro no mesmo tema. O livro dele foi Evidência que Exige um Veredito. É um calhamaço de 500 páginas. E ele pega todas as hipóteses de análise, de interpretação de texto, as hipóteses de aparições, que nós temos 13 aparições de Jesus relatadas no Novo Testamento. Ele pega o testemunho dos apóstolos, das testemunhas que depois sucederam os apóstolos, suas mortes, e ele faz um apanhado de evidências que exigem um veredito. O veredito é a decisão. Eu e você temos que nos decidir pelo sim ou pelo não. A indiferença não me leva a nada. Eu preciso decidir nesse tribunal, quando o cristianismo fica no banco dos réus, eu preciso tomar uma decisão e decidir. Boa noite, Maurício. Já vi a Nalva aqui também. Deus abençoe, gente, todos vocês. Então vejam, nós temos que interpretar a ressurreição de uma forma muito fria, muito intelectual, analítica, para que a gente possa ter uma razão da esperança que existe no nosso coração. Nós não estamos falando simplesmente de algo que alguém falou e a gente creu. Não, são evidências. Por exemplo, os judeus, eles tinham uma expectativa, inimigos de Jesus tinham uma expectativa de que o corpo de Jesus não fosse roubado. E os romanos são colocados de guarda lá. Qual é o interesse dos romanos de serem, então, desmascarados, vistos como se estivessem participando daquela trama, né, da ressurreição de Jesus, como se fosse enganar o povo? Não, eles tinham interesse de proteger o corpo para que ele não fosse roubado. Então tem os romanos, você tem os discípulos, você tem os judeus, e assim vai. E a reação que aconteceu depois da ressurreição. Antes da ressurreição, a gente vê discípulos tristes, abatidos, distantes, com medo, cercados dentro de um quarto ali, sem saber direito o que fazer, seriam presos também, mortos, como Jesus tinha sido morto. Mas Jesus aparece para aqueles dois na estrada de Emaús, aparece para os discípulos na Galileia. Um abraço, Miguel, meu irmão. Você que deveria estar aqui, viu, Miguel? Dando essa aula aqui, você que é um exegeta, né, do Velho e do Novo Testamento, um homem dos textos bíblicos. Estamos aqui tentando mostrar um pouco sobre a racionalidade da ressurreição. A ressurreição não é um salto no escuro, é algo cercado de evidências. Então eu cito esse autor, Josh McDowell, que escreve sobre essas evidências de uma forma muito profunda, para que você e eu tenhamos certeza de que a nossa fé não é uma fé vã, uma fé vazia, uma fé sem argumentos. Não, nós estamos dentro de uma linha de raciocínio que faz sentido. Ora, o que é que Josh McDowell ele defende? Ele diz assim, olha, ou Jesus era um mentiroso de marca maior, um embusteiro, ou ele era um lunático, como um Henrique Cristo da vida aqui do Brasil. Inclusive, meu irmão uma vez foi conversar com ele lá no Sul, ele estava em Caxias do Sul, ele e um outro amigo resolveram visitar o Henrique Cristo, e aí foram entrevistá-lo. Lá ele se apresenta como Jesus, e ele fala, meus discípulos, podem entrar. Aí os dois entraram, o amigo dele, Samuel, meio mais tranquilo, não ficava confrontando, o Ebenezer confrontando um pouco mais. E aí o Henrique Cristo falou assim, você aí, por favor, você não é meu discípulo não, pode sair daqui. E você, Samuel, pode ficar, os dois pastores, você pode ficar, que é meu discípulo, pode ficar aqui. O Ebenezer perguntou para ele, Henrique Cristo, senhor, por favor, nos explique, a Bíblia fala que viriam falsos mestres. Será que o senhor não seria um daqueles falsos mestres, falsos cristos se apresentando? Ele falou assim, eu? Olha para mim, a minha coroa, a minha barba, meu corpo, minha túnica. Será que eu não sou Jesus? Olhe para mim, sou eu! Sou eu! E se você colocar o Henrique Cristo num detector de mentiras, ele passa, viu? Porque ele é totalmente
100%, ele acredita 100% que é Jesus. Então ele é um louco, é um lunático, é lógico que ele não é Jesus. É um bobão levando pessoas ignorantes a errar. Mateus capítulo 24 fala disso. Quando vierem no final dos tempos falsos cristos se apresentando, fujam deles, porque eles não têm autorização, vão tentar enganar a muitos. Então cuidado com os falsos cristos, esses lunáticos. Então, para Josh McDowell, ele tem o Jesus como um mentiroso que inventou truques mágicos para tentar enganar as pessoas, ou ele era louco, ou ele era exatamente o que ele dizia ser, o Senhor da humanidade, o Senhor do universo, aquele que morreria por nós, e ele anuncia a sua morte na cruz para nos salvar. Quando a gente analisa a história, é diferente de analisar a ciência, tá, gente? Quando a ciência busca a verdade científica, ela tem que repetir o mesmo fenômeno várias vezes, sob as mesmas condições, para que uma teoria, uma hipótese, possa ser transformada em lei, em verdade irrefutável, uma lei. Algo que agora existe. Isso é produzido em laboratório, isso é produzido de uma forma intelectual, controlada, onde você repete. A história não dá para repetir. Como é que você vai repetir a história? A história ela é irrepetível, então não tem como você buscar uma prova científica. Mas a prova histórica ela é fundamentada na chamada prova jurídica. O que é a prova jurídica? É a prova montada em evidências. As evidências. Por isso que Josh McDowell escreve um livro inteiro sobre as evidências da ressurreição de Cristo, que exigem um veredito da sua parte e da minha. Eu preciso tomar uma decisão. Inocente ou culpado? Verdadeiro ou falso? Não é isso? Nós precisamos chegar a essa conclusão. E o cristianismo é muito interessante, porque o cristianismo se destaca das outras religiões, porque o nosso líder, Cristo, ele ressuscitou, enquanto todos os outros não ressuscitaram. Confúcio, Buda, Siddhartha Gautama e outros, Maomé, que são conhecidos, todos experimentaram a morte. Jesus Cristo anunciou a sua ressurreição. E ao terceiro dia ele ressuscita. Vejam que a última semana de Jesus é muito curiosa, porque ele é aclamado rei no domingo, né, naquela semana final. No domingo ele é aclamado rei. Na segunda-feira ele invade o templo e expulsa os vendilhões, o que eu creio que tenha causado então uma mudança radical por parte dos religiosos e dos sacerdotes contra Jesus, com esse ato de limpeza, de purificação do templo. A minha casa será chamada casa de oração e não casa de negócio, casa de comércio. Ora, a partir dali, da segunda-feira, terça-feira há um silêncio, na quarta-feira Judas já está negociando a sua traição. E a Santa Ceia acontece na quinta-feira. Jesus está preparando a ceia, a Páscoa, e ali ele vai então celebrar aquela Páscoa e diz para Judas: pode ir, fazer o que você tem que fazer. Ninguém entendeu nada. Ele sai, ele traz Jesus. Naquela quinta noite, Jesus Cristo sai daquela Páscoa, canta um hino, diz o texto, e ele vai para o Getsemane, e lá no Getsemane ele tem aquela grande angústia ao lado do seu Pai. Eu tenho, por mim, para minha convicção, de que aquela experiência que Jesus teve no Getsemane, quando ele falava para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo faça-se a tua vontade. Nessa oração, há uma descrição desse momento lá em Hebreus capítulo 5, que diz: e ele, o Filho do Homem, Jesus, nos dias da sua carne, tendo se oferecido com forte clamor e súplica àquele que o podia livrar da morte,
Olha que interessante. Clamou pela sua vida: Pai, Pai, passa de mim esse cálice. Se possível, passa de mim esse cálice. Eu creio que Deus ali naquela hora falou para o filho: filho, pelo amor que eu tenho a você, porque você não merece isso que você vai enfrentar agora, eu tiro de você essa responsabilidade, mas condeno a humanidade, porque o pecado vai ter que ser punido na humanidade. A humanidade será salva por você, se você caminhar na cruz. E o texto fala que, olha aqui, e depois de clamar com forte clamor a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido, é como se o pai tivesse dito: tá bom, meu filho, não precisa. Aí o texto diz: ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu na sua morte, tornando-se o autor da salvação. Até então, Jesus obedecia um script do Pai. Naquele instante, quando ele foi liberado para não morrer, pelo amor que o Pai tinha por ele, naquele momento, naquele instante, ele tomou a decisão voluntária de morrer por nós, tornando-se então o autor da nossa salvação. Em Hebreus capítulo 12, nós vamos ler novamente que nós devemos olhar para o autor da nossa fé, Jesus Cristo, o autor da nossa fé, olhar para ele e segui-lo, tirando todo o impedimento, todo o pecado, tudo aquilo que nos atrapalha, seguindo firmemente, olhando para Jesus. Então, vejam o momento que estava acontecendo ali antes da cruz e depois dos 3 dias e a ressurreição que vem logo a seguir. Os discípulos, participando de tudo isso, parece que não entenderam. Olha o que o texto diz. Olha o que o texto fala. Diz assim: ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu quando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Jesus cantou a jogada, falou o que haveria de acontecer e os discípulos ainda não tinham entendido. Então as mulheres recebem aquela revelação, os homens duvidam, João e Pedro correm até o sepulcro, Pedro vê aqueles lençóis vazios, aquele casulo sem um corpo. Jesus saiu dali, ele olhou para aquilo e creu na ressurreição, só de olhar os lençóis. E aí então Jesus vai aparecendo para os seus discípulos. E assim nós temos então esses depoimentos da ressurreição. Jesus não era nenhum louco, Jesus não era um mentiroso. Jesus era de fato o que disse ser o Senhor da nossa salvação, o autor da nossa fé. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. A nossa fé, o cristianismo inteiro, depende dessa verdade fundamental que é a ressurreição do Senhor Jesus. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso, de uma forma bem superficial, apenas para lembrá-los de que a nossa fé no Senhor Jesus não é uma fé vazia de racionalidade. Não estamos crendo no absurdo, estamos crendo na prova jurídica que se fundamenta nas evidências da ressurreição do Senhor Jesus. A começar da mudança dos apóstolos, a começar da divisão da história. O mundo hoje se divide em antes de Cristo, depois de Cristo. A conversão do Império Romano, a expansão da igreja nos 6 continentes, a presença do testemunho de Cristo em todos os lugares do planeta e as igrejas sendo construídas e Deus falando e transformando os corações. Jesus ressuscitou. Em primeiro lugar, a ressurreição é um fato histórico. Aqui está. Marcou a história. Marcou a história. Isso é muito importante que a gente entenda, que Jesus dividiu a história. Nós temos vários filósofos, como Flávio Josefo, por exemplo, historiadores, que relatam
a vinda de Jesus, a existência de Jesus. Nós temos vários escritores que citam aquele período em que Jesus está vivo e influencia as pessoas que estão ali naquela época. Então veja, a ressurreição de Jesus é um fato histórico. É difícil de você dizer, nunca existiu. Existiu, tanto é que dividiu o tempo, dividiu a nossa história, dividiu o nosso calendário, e assim foi, conscientizou a humanidade de que um homem existiu, saindo lá de Belém, foi para Galiléia, da Galiléia foi para Jerusalém, pregou, fez milagres, expandiu a sua palavra, salvou muitas pessoas, e depois disse, olha, agora vocês vão e preguem o evangelho a toda criatura. E a partir de Jerusalém, aquela palavra se espalhou pelo mundo todo. Tudo porque aqueles homens tímidos, medrosos, foram tocados pela ressurreição do Senhor Jesus. E ao serem tocados e transformados, eles então pregam a palavra pelo mundo afora. A ressurreição de Jesus é um fato histórico, comprovável, aconteceu, existiu. Isso não é invenção. E eu sugiro que você procure Josh McDowell, esse livro, Evidência que Exige um Veredito, para que você saiba que Jesus não é nem mentiroso, nem louco, Jesus é o Senhor das nossas vidas, aquele que tem uma solução para a sua morte e a minha morte. Um dia temos a esperança e estaremos com o Senhor, e o texto fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz lá que um dia, ao ressoar da trombeta do Senhor, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos por ocasião da sua vinda, nós teremos os nossos corpos transformados e estaremos com o Senhor para sempre. Estaremos com Ele. Leia 1 Coríntios 15, é um texto belíssimo. Enquanto Paulo, em Coríntios 15, fala que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, é vã a nossa pregação, lá no mesmo capítulo ele vai dar uma série de motivos pelos quais nós devemos acreditar na ressurreição. Nori, my friend, how are you? Nori is my friend from Japan. Here he is. Nori, God bless you, my friend. Have to get going in my preaching here, okay? See you, my brother. We talk using the WhatsApp. God bless you. Ok. Queridos, é um fato histórico. Em segundo lugar, a palavra de Jesus se cumpriu perfeitamente. Aquilo que ele disse que aconteceria, aconteceu. Então, o que ele prometeu, ele cumpriu. Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. Ele não falou só uma vez isso não, certo? Ele falou várias vezes, mas aqui no texto de Lucas, capítulo 24, versos 5 e 6, ele está falando sobre aquela referência lá na Galileia. Mas ele, em outras ocasiões, falou a mesma coisa. Inclusive, vocês se lembram, quando Pedro estava junto dele e Jesus falou que morreria, e Pedro repreendeu, e Jesus falou assim, você não cogita das coisas de Deus, arreda Satanás. Porque Pedro disse, não fala para as pessoas que o senhor vai morrer. É uma outra ocasião em que ele falou que ele iria morrer. Não fale não, que se atrapalhe o nosso plano de dominação do Império Romano. Então, interessante como Jesus, por várias vezes, falou para os seus discípulos, e eles não entenderam. Mas, mesmo que eles não tenham entendido bem, quando ele ressuscitou, ele então se fez compreender. Jesus Cristo disse, quando eu for levantado no madeiro, atrairei o mundo a mim. Da mesma forma que os discípulos foram transformados, aqueles homens simples, covardes, medrosos, Pedro traiu, Judas traiu, eles estavam todos quietos dentro de uma sala, com medo do que poderia acontecer. De repente, a ressurreição, com aquelas aparições todas, a ressurreição reacendeu a sua fé, seu entusiasmo, a sua convicção de que Jesus estava vivo e a obra estava simplesmente começando.
Atos capítulo 1, ele fala que ele mandaria o Espírito Santo, e esse Espírito revestiria os discípulos de poder para que eles fossem testemunhas tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria e até nos confins da terra. Eles teriam que continuar pregando o Evangelho pelo mundo, e fizeram isso. Então, Jesus entregou uma grande missão para aqueles 12, que depois aumentaram. Na primeira pregação de Pedro, 3.000 se converteram, logo em seguida 5.000 se converteram, e assim as igrejas foram surgindo e se multiplicando, o Evangelho foi pregado e pessoas se convertendo. É muito importante a gente entender essas verdades que impulsionaram o Evangelho desde o princípio da fundação da igreja. A ressurreição é um fato histórico e nós precisamos entender isso. Em segundo lugar, a palavra de Jesus se cumpriu perfeitamente. Em terceiro, a cruz não foi o fim, mas o meio da salvação e um grande início de uma grande obra. O texto fala de 1 Coríntios capítulo 15, que Jesus Cristo foi visto por um apóstolo, por 2 apóstolos, por 12 apóstolos, e diz o texto lá que ele foi visto também por 500 irmãos de uma vez só, muito provavelmente quando ele estava indo para o céu, e o texto diz que uma multidão estava com ele, 500 pessoas, vendo Jesus subir da terra para o céu, sendo envolvido por nuvens, e aí indo embora, voltando para o Pai. Né? Então, veja, foi visto de uma vez só por 500 irmãos. Então, essa convicção da ressurreição, essa realidade da ressurreição, levou com que os discípulos entendessem que a cruz não era o fim. Não era o fim. Jesus tinha que passar pela cruz para que pudesse herdar a coroa da vida e pudesse oferecer a vida eterna para mim e para você. No terceiro dia, Jesus Cristo reaparece para os seus discípulos, e aquele fogo tomou o coração deles para a pregação do Evangelho. Por fim, a ressurreição nos traz a chance de um recomeço. Eu posso recomeçar, assim como Deus deu uma chance para os seus apóstolos, Ele dá uma chance para mim e dá uma chance para você. Quando ele se encontra com Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Pedro falou: Senhor, tu sabes que eu gosto de ti. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu gosto de ti. Pedro, apacenta os meus cordeiros. E Pedro, então, arrependido, falou: Senhor, tu sabes que eu tenho minha dificuldade, mas eu quero fazer a tua vontade. E ele diz: ótimo, vai e recomeça. Vá cuidar dos meus cordeiros. Coisa maravilhosa, como Deus faz a obra na vida da igreja. A ressurreição é a promessa de um recomeço. É Deus dando para mim e para você a oportunidade de mudar de vida, de mudar tudo, de ser diferente. Até hoje eu era assim, a partir de hoje eu serei diferente. A ressurreição muda o humor, muda a atenção, muda o foco. A ressurreição traz Deus para essa equação. A ressurreição coloca um Deus poderoso, o Deus que supera a morte, o Deus que não tem limites, presente na nossa vida. É a hora de eu sonhar com algo novo e maravilhoso na minha e na sua vida. A ressurreição é esse recomeço abençoado. A ressurreição é um fato. A ressurreição é a palavra de Deus que se cumpre, a palavra de Jesus. É a cruz que não é um fim, mas um meio para a minha e sua salvação. É também uma palavra de recomeço. Eu posso recomeçar a minha vida se eu entregar a minha vida ao Senhor Jesus. Não interessa o que aconteceu no passado. Ah, mas eu sou muito pecador. Um dia desse eu convidei uma pessoa para estudar a Bíblia. Ah, não, eu sou muito pecadora. Ora, vá estudar os pecadores que Jesus curou, que Jesus salvou. Pessoas que não mereciam estar com ele. Jesus
Aquela mulher adúltera, apanhada em adultério, Jesus chega para ela e fala: ninguém te condenou, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Tenha uma atitude diferente, mude. Eu vou ajudar você a viver uma vida nova. A evidência que exige um veredito é a ressurreição, que exige de você uma decisão. Não há lugar para indiferença em relação às verdades da vida eterna e ao Evangelho e à ressurreição do Senhor Jesus. A sua vida depende dessa decisão, de fazer uma decisão por Jesus. Eu estava perdido, mas agora eu tenho a Jesus, que venceu a morte, e eu poderei viver por causa dele. Essa decisão, queridos, ela é personalíssima. Você não pode transferir para ninguém, é você. Não é seu pai, nem sua mãe, nem seu filho, é você. Ela é personalíssima. Segundo, ela é intransferível. Você não pode terceirizar essa decisão. E por fim, ela é irrenunciável. Você não pode se omitir. Alguma decisão você tomará. Jesus disse assim: quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Não tem como ficar em cima do muro. Ou você é de Jesus, ou você é contra Jesus. Não tem como ficar em cima do muro. Eu quero te lembrar daquele centurião que, quando viu a morte de Jesus naquele dia, vendo o céu se fechar, o templo tremer, e vendo aquela cortina se abrir de cima para baixo, ele exclamou: verdadeiramente, este é Filho de Deus. Então, o que eu quero que você faça é que você estude a ressurreição de Jesus e declare, como aquele centurião, como eu fiz um dia aos 17 anos, declare que ele, Jesus, é verdadeiramente o Filho de Deus. O cristianismo é baseado num Cristo vivo, num líder vivo. A cruz está vazia. Nós não cremos num Cristo morto. Esse Cristo disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Este Jesus está vivo na pessoa do Espírito Santo, atuando nas nossas vidas. E ele chama você e a mim para termos uma experiência com ele. Venha para Jesus, entregue sua vida a Jesus. Busque Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Esse é meu pedido para você. Entregue sua vida a Jesus nessa noite. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, colocamos as nossas vidas diante de Ti. Eu peço que qualquer pessoa que venha ouvir a Tua palavra, que ela possa entregar, entender e entregar seu coração a Ti. Porque foi para isso que o Senhor veio, para morrer por nós e ser Senhor das nossas vidas, tanto de vivos como de mortos. Te adoramos, te bendizemos, colocamos as nossas vidas diante do Senhor, no nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Amém? Vamos cantar o amém tríplice. Amém, amém, amém. É a nossa oração. Assim seja, Senhor. Amém. Vamos cantar. Cante comigo. Estou vendo a Sônia, estou vendo o Lauro, a Nalva. Deus abençoe, queridos. Um forte abraço para todos vocês. Amém, amém, amém. Deus abençoe a todos vocês. Até quinta-feira que vem, se Deus permitir. Forte abraço. Se puder, compartilhe com seus amigos no Facebook essa palavra. Miguel, meu irmão, meu amigo já de tantos anos, mais de 30 anos, né, Miguel? Não vamos falar muito não da nossa idade. Miguel estudou comigo aqui em Atibaia, quando eu tinha meus 20 anos de idade, e hoje é pastor lá em Recife. Deus o abençoe, Miguel. Muito feliz de ter você aqui, viu? Benes, Ana Cláudia, Sônia, todos vocês. Um forte abraço, queridos. Até a semana que vem,
se Deus nos permitir.